Já parou para pensar como uma lei, às vezes escrita décadas atrás, ainda consegue ser aplicada hoje, num mundo com tecnologias que ninguém nem sonhava que iam existir? Pois é, a resposta está numa ferramenta jurídica fascinante, a interpretação extensiva. Vamos mergulhar em como ela funciona. E aqui é que o problema começa, né? As leis nascem num tempo específico, com a cara daquela época, só que a vida, a tecnologia, a sociedade, elas não param de mudar. E essa evolução toda cria uma tensão, porque a letra da lei muitas vezes fica para trás, meio que desconectada da realidade que a gente vive agora. Olha só esses exemplos para ficar mais claro. A lei fala em pessoa, mas e os direitos de uma empresa, como ficam? Ela pode definir fraude pensando num cartão de plástico físico, mas e os golpes que usam carteiras digitais no celular? É justamente essa lacuna, esse espaço vazio, que a interpretação precisa preencher. Então, nosso ponto de partida é exatamente este. Às vezes, quem escreveu a lei usou palavras que, hoje, parecem restritas demais. É como se a intenção fosse grande, mas as palavras escolhidas fossem curtas. O legislador disse menos do que realmente queria dizer. Essa frase aqui resume a ideia de um jeito perfeito. Pensa assim, o texto da lei é como um carro. A norma, ou seja, o que a lei de fato quer proteger ou regular, é o passageiro dentro do carro. O problema é quando o carro é pequeno demais para o passageiro. A interpretação extensiva, então, é a ferramenta que ajusta o carro, que dá uma esticadinha nele para que a norma chegue inteira ao seu destino. Ok, então como é que se resolve isso? É aí que entra a interpretação extensiva. E um ponto muito importante, não se trata de inventar uma lei nova do nada. A ideia é fazer a lei que já existe funcionar como deveria, cumprindo seu objetivo real. A grande sacada é essa aqui, o significado literal das palavras é expandido, ele é esticado para abraçar situações que não estavam escritas ali preto no branco. Mas o mais importante é que essas novas situações têm que estar totalmente alinhadas com o espírito, com o propósito original daquela norma. E olha, é fundamental não confundir isso com outra ferramenta chamada analogia. Pensa assim, na interpretação extensiva, a lei certa para o caso já existe, ela só precisa de um zoom, de uma ampliação. Já na analogia, não tem lei nenhuma para aquele caso específico, então o juiz precisa pegar uma lei emprestada de uma outra situação parecida. São coisas bem diferentes. Beleza, a teoria é interessante, mas vamos ver como isso funciona no mundo real. Porque com exemplos, tudo fica muito mais fácil de entender, não é mesmo? Vamos começar com uma palavra que parece super simples e que está em todo tipo de lei: pessoa. Imagina uma lei que diz que toda pessoa tem direito à honra. Se a gente ler ao pé da letra, talvez pensasse só em seres humanos. Mas, usando a interpretação extensiva, os tribunais já entenderam há muito tempo que pessoa aqui também inclui empresas. E por quê? Porque o objetivo da norma é proteger a reputação, a imagem e, claro, uma empresa também tem uma reputação para zelar no mercado. Agora, um exemplo que mostra como essa ferramenta é absolutamente crucial na nossa era digital. Vamos falar de fraude. Pensa numa lei antiga que punha a fraude com cartão de crédito. Ela foi escrita quando a gente só usava o cartão de plástico. Hoje, os golpes acontecem com tokens virtuais, com pagamento por aproximação, com carteiras digitais. Se a lei não for interpretada de forma extensiva, ela simplesmente se torna inútil. Então o termo fraude com cartão é ampliado para incluir esses novos meios, porque a essência do golpe, do ato ilegal, é exatamente a mesma. E para fechar os exemplos, um caso que mostra como a interpretação pode focar na vulnerabilidade da pessoa, e não só num rótulo ou numa palavra específica. Se uma lei protege mulheres gestantes no ambiente de trabalho, a interpretação extensiva pode, por exemplo, ampliar essa proteção para o período do pós-parto recente. O foco aqui muda da palavra literal, gestante, para o verdadeiro propósito da lei, que é proteger uma pessoa num estado de vulnerabilidade específico. Faz todo sentido, né? Mas calma lá. Isso não significa que a lei pode ser esticada de qualquer jeito, virar um elástico sem fim. Existem justificativas muito claras e limites bem definidos para essa prática. Não é bagunça. Essa ampliação só é válida se for para fazer a lei realmente atingir seu objetivo principal, para manter a harmonia com todo o resto do sistema jurídico, para garantir direitos fundamentais como a dignidade da pessoa, ou para evitar que uma situação fique perigosamente sem proteção nenhuma. E os limites são muito claros. Primeiro, o novo sentido ainda tem que caber de alguma forma nas palavras do texto. Não dá para inventar algo totalmente novo. Segundo, não se pode inverter a lógica da lei, tipo transformar uma proteção em punição. E o mais importante de tudo, a decisão tem que ser muito, mas muito bem justificada. O juiz precisa explicar o porquê da ampliação, garantindo total transparência.
Bom, agora que a gente já entendeu o como e o porquê, vamos ver onde essa ferramenta é mais bem-vinda e também onde ela é usada com extremo cuidado, quase proibida. E aqui está o pulo do gato. Para ampliar direitos fundamentais como saúde, liberdade, educação, ou para proteger grupos vulneráveis, a interpretação extensiva é sempre bem-vinda. A porta está aberta. Agora, o contrário é totalmente verdadeiro. Para criar novos deveres, novos impostos ou, principalmente, novas punições, a cautela é máxima. A regra é bem clara. Ninguém pode ser punido por algo que não está explicitamente escrito na lei. Então, para a gente amarrar todas essas ideias, podemos ver que a interpretação extensiva não é um risco para o direito. Muito pelo contrário, é um instrumento legítimo e necessário. No fim das contas, é essa ferramenta que permite que o direito respire, que ele acompanhe a realidade e continue sendo relevante, protegendo as pessoas e garantindo que a justiça não fique presa no passado. É como se fosse a ponte entre a letra fria da lei e um resultado que é, de fato, justo e eficaz. E no final, fica essa reflexão, essa tensão constante entre o que está escrito e o propósito por trás das palavras nos leva àquela pergunta fundamental: a lei é o que está no papel ou é a busca pelo que é justo? A interpretação extensiva vive exatamente no centro desse debate.